E hoje, nessa manhã, eu quero ministrar um pouco sobre os nossos hábitos emocionais. E às vezes a gente fala assim, mas hábito emocional, né? Como que é isso? Sabe aquela coisa que a gente pega e a gente começa assim, o tempo todo, a gente fala a mesma coisa? Sabe quando a gente tem o hábito de reclamar da vida? Sabe quando a gente tem o hábito de falar mal, muitas vezes das situações ou das pessoas? São hábitos em que a gente vai aprendendo a controlar, a tirar da nossa vida e a estabelecer novos hábitos. O hábito de acessar a alegria, o hábito de ter atitudes que mostrem às pessoas que elas são importantes. Hábitos que vão fazendo a gente cada dia mais trocar a velha criatura pela nova criatura. E hoje eu quero começar falando sobre o hábito da autocomiseração. O que é autocomiseração? Sentir pena de si mesmo. Então, às vezes, a gente passa assim, mas eu venho passando por situações na minha vida e coitadinho de mim. Eu sou uma pessoa que eu fracassei, que eu tive isso. E a gente vai nutrindo, muitas vezes, hábitos de ser aquele coitadinho. E aí a gente gosta quando alguém vem e fala assim, coitada da Adriana, está passando, é tão difícil passar por isso, e isso vai nutrindo. E a gente começa a ter autocomiseração, sentir pena de si mesmo. Pena daquilo que você passa, você começa a nutrir esse sentimento e fazer com que aquilo seja o centro da sua vida. Então tudo que vem acontecendo, é porque isso aconteceu, é porque isso foi algo que veio na minha vida e me derrotou. E você vai nutrindo esse sentimento. Sabe que quando nós aceitamos Jesus, nós somos blindados por Deus. Nada do que vem de fora tem o poder de acertar a sua vida, a não ser que a gente vire uma chavinha do lado de dentro e fale assim, não, eu aceito essa seta. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre fortalezas na nossa mente, né, em que a gente vai construindo e aceita essas setas e vai construindo fortalezas na mente que vão nos separando, nos afastando de Deus. E muitas vezes, quando a gente começa a sentir pena de nós mesmos, a gente vai abrindo portas para que Satanás atue e nos afaste do nosso propósito com Deus. Mas de que forma que isso vai acontecendo, né? Eu me sinto com tanta pena de mim mesmo, que o centro da minha vida não é Cristo. O centro da minha vida é a minha vontade. É tudo o que circunda a minha vida tem um único centro, que sou eu mesma. Então eu deixo de ser uma pessoa altruísta, ou seja, uma pessoa que pensa em outras vidas, para eu ser o centro de todas as atenções. E quando alguém fala para mim que eu não sou o centro, fulano não sabe do que está falando. Mas aí você pode dizer assim, mas como que eu vou diagnosticar isso na minha vida? A gente vai passar por alguns textos e a gente vai começar a falar. E eu quero que você reflita nessa manhã sobre aquilo que você tem falado, aquilo que você tem manifestado. Se por algum motivo você tem sido alvo, o centro de todas as coisas que acontecem. Eu estava dizendo que quando nós aceitamos Jesus, nós somos blindados, né? Porque o Senhor, Ele nos protege. Não é simples. Eu gosto de ficar mais perto, né? Não é simples para Satanás vir e atacar a minha vida e a sua vida. Não é simples para ele chegar e te derrubar. É complicado, ele tem que montar uma estratégia. Por quê? Porque a força do Senhor, ela é muito mais forte do que não existe comparação. E quando nós começamos a sentir pena de nós mesmos,
daquilo que mas a minha vida, e eu, coitadinha de mim, eu começo a deixar brechas para que Satanás atue, para que Satanás comece a moldar o meu pensamento, para que Satanás comece a ditar as regras de quem eu sou. E a partir do momento que ele começa a ditar as regras de quem você é, a sua identidade em Cristo, ela é ofuscada. E aí sim, Satanás consegue começar a agir, porque ele começa a nos manipular. Então, toda vez que eu começo a sentir pena e achar que eu sou o centro das atenções e que minha vida gira em torno de um determinado problema, e coitadinho de mim, eu começo a abrir brechas para a atuação de Satanás. Lá em Números 25, do 1 ao 5, né, conta a história de quando Balaque, que era rei de Moabe, né, rei dos Moabitas, ele queria uma estratégia para destruir Israel. E naquele contexto, Israel estava conquistando, né, indo para a conquista da terra prometida. E havia sobre Israel muitas promessas de Deus. Muitas. E aí ele vai e chama Balaão. E fala assim, você, estou parafraseando, tá? Você que é o cara, né, aonde tudo que você fala acontece, eu quero que você me diga como fazer para que o povo de Israel seja derrotado. E aí Balaão vai e consulta a Deus. E Deus fala assim, não levante a sua voz sobre Israel, porque eles são o meu povo. E não há nada que possa fazer, que você possa dizer, que vá fazê-los ser derrotados. E aí ele vai e fala, né, para o rei de Moabe, e ele fala assim, não, mas eu vou te dar riquezas, e vai de novo. E daí Balaão vai e fala assim, não tem jeito, Deus não vai agir contra o povo de Israel. E o povo de Israel era um povo forte, tinha muita gente. Diz que só os que empunhavam a espada eram 600.000 homens. Então era um exército grande e fortalecido por Deus. E daí Balaque vai e fala assim, se eu for contra eles, eu não vou conseguir na força, né, na guerra. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que armar uma estratégia espiritual para que eles caiam. Mas aí Deus vai e fala assim, não tem nada. Então Balaão vai e fala assim, não tem nada, mas se você começar a infiltrar mulheres entre o povo, e aí eles se casam com essas mulheres. E aí, vocês vão ler lá em Números, vamos ler, se vocês puderem abrir, Números 25, do 1 ao 5. Quem achou diz amém? Só uma? Só a Suelen achou? Vamos lá. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, e os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes desse povo, enfoque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal. Qual que foi aqui o conselho que fez com que esse povo, com que ele conseguisse
agir diante do povo. O povo começou a se prostituir, mas não somente pela prostituição carnal, mas eles começaram a se prostituir na prostituição espiritual. Então o que Satanás faz? Ele não pode agir contra nós, mas ele pode armar estratégias para que nós consigamos abrir portas para que ele atue. É muito sério isso e é muito bom a gente saber que nós somos totalmente protegidos, porque Satanás, ele lança um pensamento, muitas vezes quando as situações são difíceis, de que nós não vamos vencer. E aí ele começa a minar a nossa vida e a falar que as circunstâncias estão ditando quem nós somos, mas ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso e ele quer que nós acreditemos nisso. E aí a gente começa então a se prostituir, a adorar a outras coisas. Aí você pode dizer assim, mas eu não adoro a outros deuses. Mas aí em alguns momentos a gente começa a colocar outras coisas no lugar de Deus. Nós começamos a colocar a nossa vida como centro e não mais a adoração a Deus. Sabe por quê? Nós fomos criados e temos um objetivo, que é sermos adoradores de Deus. Nós fomos criados para sermos adoradores em todo o tempo. E quando Satanás consegue roubar isso, e nós vamos pela pena, pela culpa, pela autocomiseração, a gente começa a sair do centro, começa da vontade de Deus e a colocar no centro daquilo que Satanás dita quem nós somos. Nós começamos então a dar abertura para que a nossa vida espiritual morra. E é isso que eu quero falar nessa manhã, porque às vezes a gente fala assim, mas eu também não tenho assim pena de mim mesmo. Amém, pode ser que não. Mas muitas vezes, diante de uma situação difícil, a primeira coisa que a gente fala é assim, Deus, como isso vem acontecer comigo? E se isso passa pela sua mente, você já repreende em nome de Jesus, amém? Mas às vezes esse é um pensamento que ele cria raízes. E a gente passa então a viver somente naquilo. Nesse pensamento de que Deus se afastou de mim, de que Deus não está comigo. E nessa manhã, o que o Senhor tem a dizer é que nós somos blindados por Ele. Não há nada que Satanás possa fazer, a não ser que você abra essa porta, abra essa chave. Você foi comprado, lavado, remido. A sua força, a nossa força como corpo de Cristo, ela supera qualquer estratégia de Satanás. Então cabe a mim e a você entendermos isso, que nós somos blindados pelo Senhor. Aqui existe um exército que aonde quer que você passe, Satanás fala assim, não tem como vencer esse povo. Não existe. E não cai em qualquer armadilha de Satanás que diz assim, mas vamos então começar a fazer com que haja prostituição no meio deles. Não troque essa blindagem que o Senhor te dá. Não troque essa blindagem que Deus colocou em você, em mim, em nós como corpo, por qualquer prostituição. O dinheiro não pode te prostituir. O poder não pode te prostituir. Nada. Os outros deuses que se fala de Baal, quem é o Baal que ocupa muitas vezes o lugar de Deus na nossa vida? As circunstâncias, elas não ditam quem você é. Então, comece a refletir nessa manhã sobre aquilo que o Senhor tem feito para proteger a sua vida e que nós somos fortes. Eu vim com essa camiseta hoje, profeticamente, maior e mais forte. Amém? Vamos repetir comigo? Maior e mais forte. Maior e mais forte. Repita isso para a sua vida, para você, até que você consiga cair a ficha de que não é nada que pode abalar. Não existe circunstância, tira esse mau hábito da sua vida.
tira esse pensamento de sentir pena de si mesmo. Comece a diagnosticar todas as vezes em que esse pensamento vem sobre a sua vida e que você sucumbe a ele. Comece então a dar uma abertura para que Satanás entre e derrote. Você não foi chamado, eu não fui chamada para uma vida de fracasso, para uma vida de tristeza. Eu sempre falo isso porque muitas vezes, durante muito tempo, Satanás roubou isso da minha vida. E eu acho que repetir isso, nós repetirmos isso, te faz cada vez mais lembrar que Deus é um Deus que faz com que todas as coisas se transformem. Não há nada que não exista um propósito maior de Deus. Amém? Não há nada. O Senhor te fez e Ele amou a criação. Então você é amado por Deus. O poder de Deus, Ele é ilimitado. E Ele te chama de filho. Ele diz que nos ama. E que nada pode abalar. Então, às vezes, a gente tem que parar. Às vezes, Satanás vem e bate o pé e a gente se assusta. Mas eu estou dizendo nessa manhã que aquilo que Satanás vem, às vezes ele bate o pé, ele tem que bater o pé e sair, ele tem que sair correndo. Porque a hora que você se levanta diante da situação e fala assim, meu Deus é maior que tudo, ele sai correndo. Então vamos tirar das nossas vidas esses hábitos que a gente tem de reclamar o tempo todo, de sentir pena, de querer ser o centro, de se sentir coitadinho. Nós não fomos criados dessa forma. Um outro hábito que eu quero falar nessa manhã é sobre a murmuração. Reclamar é um mau hábito. Tem gente que reclama de tudo e ele acha que se não reclamar, ele não está fazendo certo, porque está tão habituado a reclamar da situação que se você fala bom dia, a pessoa já fala assim, bom dia, mas olha, hoje estou achando que o tempo está tão fechado. Né? Às vezes você fala assim, e aí, como é que está a sua vida? Está tudo bem, mas sabe que estou com uma dor nas costas. Né? Eu não sei se só eu conheço gente assim, mas tem muita gente que você chega para falar um bom dia, como vai, ao invés de falar assim, nossa, tudo ótimo, excelente. Mas sempre tem que ter um porquê. Às vezes a gente fala assim, Deus está agindo nesse meio, Deus está agindo no meio de nós, olha que maravilha que foi a palavra. Aí a pessoa vai e fala assim, mas teve um louvor... Né, Roberto? Tava boa, mas se não fosse o louvor... Tô brincando aqui com o louvor, mas assim, sabe, hábito de reclamar da vida, hábito de olhar para as coisas e ver sempre o pior, hábito de olhar para a situação, para aquilo que Deus fez e falar e achar um defeito. A gente reclama tanto que muitas vezes a gente se acha melhor que Deus e fala assim, se fosse eu que tivesse feito, não é? Sabe, a gente tem que conscientizar de que tudo na nossa vida é maravilhoso. De que Deus, não importa a situação, não importa a circunstância, Deus está agindo no nosso meio, na nossa vida. Às vezes você olha e vê e fala assim, às vezes para a gente agradecer a Deus, a gente tem que ver alguém que fale de Deus e que esteja numa situação, muitas vezes uma pessoa sem braço e adorando a Deus, e fala, olha que lindo, ele está adorando a Deus, e acha... Meu irmão, ele adora a Deus, assim como nós temos que adorar também. Deus é maravilhoso na vida dessa pessoa, como é na sua. Por que para a gente olhar e agradecer a Deus pelo que Deus faz, a gente tem que ter um motivo? Sabe, tem que existir, eu tenho que ganhar um aumento para eu dizer que Deus é bom? Não, Deus é bom até quando eu estou desempregado. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. E aí a gente reclama o tempo todo. Às vezes fala assim, mas esse mês meu salário não vai dar para nada.
Ah, mas esse mês, sabe, ao invés de agradecer a Deus, fala assim: Senhor, eu tenho um salário, obrigada. Porque o Senhor é fiel na minha vida. Porque o Senhor não vai deixar que falte nada, não. Ah, mas aí veio tão pouco. Ah, mas como as coisas estão difíceis. Como é difícil viver no país. Aí a culpa é do país, é da corrupção, é de tudo. Sabe, a gente tem que aprender a não reclamar das coisas. Deus, Ele fez tudo perfeito. Até quando Satanás vem para nos atingir, ele é usado por Deus. Sabe, muitas vezes até quando Satanás tenta fazer alguma coisa, Deus vai lá e usa ele para que aquilo se transforme em bênção. Satanás às vezes tenta agir e te coloca uma enfermidade. Deus permite e você passa um período enfermo. E aí o Senhor vai e coloca sobre você um testemunho. Como a gente já ouviu tantos de cura. Às vezes Satanás vai e tenta. Ele tenta. Mas ele pode até ter algum poder. Mas só Deus tem todo o poder. Só Ele tem todo o poder para mudar qualquer situação. Agora, se eu vivo uma vida consciente de que Deus tem todo o poder, de que Ele é soberano em todas as coisas e de que eu sou filha dEle, por que eu vou reclamar? Já pensou isso sobre a sua vida? Por que reclamar sobre o seu negócio? Por que reclamar sobre a sua vida? Isso é um hábito em que a gente precisa transformar. Sabe como que a gente faz isso? Cada vez que você vai reclamar, você tem que lembrar e falar assim: eu repreendo, eu não vou falar isso. Vou abrir a boca, vou falar, não, falei errado. Senhor, me perdoa. Eu não quero mais ficar reclamando da minha vida. E muda de atitude. Olha para a situação da vida e agradeça a Deus em todo o tempo. Deus, Ele tem um propósito a ser cumprido através de nós. Ele fez isso e Ele gosta de olhar para a gente. Ele gosta, Ele ama a todas as pessoas. Ele ama cada filho que Ele tem. E o amor dEle é incomensurável. Não existe medida para o amor de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes a reclamação e a murmuração é significado de um coração ingrato. Porque você sabe que toda murmuração ela é contra Deus. Então, se eu estou murmurando contra o meu irmão, o meu amigo, meu chefe, meu colega de trabalho, o que eu estou dizendo? Deus, olha só a pessoa que você colocou do meu lado. Se eu murmuro contra as circunstâncias, Deus, olha só a situação em que o Senhor colocou para mim. Então nenhuma murmuração é contra as pessoas. Toda murmuração ela é contra Deus. Toda vez que eu reclamo, que eu murmuro, eu não estou murmurando e falando de gente. Eu estou falando de Deus. E a gente faz isso como um hábito. Mas nessa manhã eu quero dizer que nós estamos transformando o nosso entendimento. Amém? Eu quero crer nisso. Porque a gente tem que viver na dimensão em que Cristo sempre nos fala. De transformadores do mundo. De pessoas incansáveis para o bem. Pessoas incansáveis para o bem. Agora, se eu vivo reclamando, se eu estou sempre com pena de mim mesmo, como é que eu vou ser incansável? Como é que eu vou ajudar uma pessoa, ou fazer a obra de Deus, ou como que eu vou... Enfim, como que eu vou viver? Se eu reclamo de todas as coisas, se eu acho que tudo eu tenho que ser a coitadinha. Quando eu estou com autocomiseração, sentindo pena de mim mesma, qualquer batidinha de pé que Satanás dá, eu falo, ai meu Deus, olha a minha situação. E aí eu vou dando crédito a isso e eu acabo me tornando uma pessoa manipuladora. Sabe o que é uma pessoa que manipula?
É uma pessoa que começa a colocar os seus sentimentos e tudo que ela fala e vai envolvendo, e olha como a minha situação é difícil mesmo. E você começa a manipular, querer manipular as pessoas. E aí vai, durante tantas coisas que vão acontecendo. E tudo isso, por quê? Porque nós abrimos. Nós abrimos. E Deus é um Deus que Ele cura os nossos sentimentos, mas a gente tem que detectar onde nós precisamos ser libertos na nossa alma. Ele cura, Ele cura. Existe a cura das nossas emoções, eu sou a prova disso. Mas nós precisamos querer ser curados. Sabe, muitas vezes as pessoas, você vem, você fala, você ministra, e a pessoa fala assim, não, mas eu não quero que ninguém mexa aqui. Então, se você não quer, mas eu te digo uma coisa, melhor é que queira. Sabe por quê? A cura de Deus sobre as emoções, sobre os nossos hábitos, ela é tão maravilhosa, que você olha e sai um fardo das suas costas tão grande, que você começa a se sentir flutuando na presença de Deus. Mas tem que existir a vontade de querer mudar, a vontade de transformar o hábito, renovar os nossos pensamentos, renovar a nossa forma de falar. Isso não é uma varinha mágica que vai bater na cabeça de alguém e fazer assim, plim, e a pessoa vai ser transformada, não. Nós temos que acostumar a falar como Deus quer que nós falemos. Nós temos que mudar toda vez que vai sair uma murmuração, fala assim, eu repreendo em nome de Jesus. Toda vez que vem um pensamento contrário, eu falo assim, Senhor, toda seta que foi lançada sobre a minha vida, eu tiro agora. Satanás, você não tem vez na minha vida, porque eu sou blindada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor me deu de graça essa blindagem. Porque Ele morreu numa cruz, para que tudo aquilo que eu pensava, que eu pequei, para nada disso vale mais, não existe mais condenação. E a gente precisa fazer esse exercício e olhar para aquilo que vem, para as circunstâncias que vêm sobre a nossa vida e falar assim, eu tiro esse pensamento, eu repreendo Satanás. Eu e você, nós somos chamados como pessoas de governo, como pessoas fortes. O Senhor colocou eu e você nessa terra, nesse lugar, nessa cidade, por algum objetivo, por um propósito. Mas a gente tem que lutar para vencer sobre esses, nem sei como eu vou dizer, sobre esses sentimentos tão pequenos. Para tirar da nossa vida esses hábitos que impedem de viver a plenitude. E às vezes a gente fala bastante disso aqui na igreja, mas às vezes a gente vê pessoas que têm um chamado de Deus sobre a vida, um propósito de Deus, e sempre nas mesmas questões, sempre no mesmo ponto. E fala assim, vamos mudar, vamos sair desse lugar onde você está. Deus tem muito mais. Não, Deus não tem. E eu puxo bastante quem eu aconselho nos discipulados que eu dou. Vamos sair desse nível de pensar que não dá certo, de que nada acontece. Sair do mimimi com Deus. Deus está olhando e falando, o diabo está correndo da pessoa e falando, não posso nem chegar perto porque esse aí está blindado por Deus. Mas a gente está, que medo do diabo me atingir. O diabo me fez isso. Gente, acabou essa fase. Não existe mais. Fala assim, não existe mais. Fala com fé. Não existe mais. Amém? Chega de ser crente mimimi. Fica lá o tempo todo.
Que medo de Satanás voltar sobre a minha vida. Ele não vai voltar. Estamos entendidos? Ele não vai voltar, a menos que você abra essa porta. Amém? E hoje, todo mundo aqui já aprendeu a fechar a porta. Para de reclamar. Para de sentir pena, de se sentir um coitadinho. Murmuração não é contra as pessoas. Murmuração, ela é sempre contra Deus. Então pense bem na hora que você for reclamar sobre alguma coisa. Pense muito bem. E se você for murmurar, você fala assim: eu vou abrir a porta para Satanás entrar porque eu quero que ele entre. Eu não te aconselho a fazer isso, né? Porque você está blindado, está protegido pelo Senhor. Mas tenha consciência de que isso é um hábito. A gente acostumou com a velha criatura, sabe? A pessoa que vivia lá no mundo e que tinha lá, foi criado dentro de um sistema onde, né, tudo é reclamação, as raízes familiares. E a gente vem na hora que a gente aceita Jesus, em que o Senhor fala assim: você está livre, liberto, lavado, remido. E aí a gente acessa essas raízes. Mas hoje é amanhã, onde a gente vai decretar que todos os hábitos que foram passados muitas vezes de geração em geração, eles são rompidos na nossa vida. Amém? Rompidos. Eu e você somos chamados para o governo de Deus. Pessoas fortes. Pessoas onde o inimigo vai olhar e vai falar assim: não existe por onde entrar. Um exército infalível de Deus. Um exército forte, poderoso, e você faz parte desse exército. A sua vida, ela é uma fortaleza. As promessas de Deus, para tudo que Satanás quiser, Deus vai falar assim: não fale contra esse povo, não fale contra essa pessoa. Eu tenho uma promessa sobre ele. Amém? Se encare dessa forma. Pare, tire da sua vida, da sua mente, todo o hábito que você tem de reclamar das coisas. Tenha atitudes para viver com alegria. E às vezes a gente se sente que... Tem gente que fala assim: ah, mas eu não me sinto confortável em estar alegre. Até isso eu já ouvi. Mas como assim não se sente confortável por estar alegre? Ah, eu não me sinto bem se eu ficar feliz diante... Gente, para com isso. Você tem que ser feliz o tempo todo. Por quê? Porque a sua vida é uma vida que reflete Cristo. Aí está lá, a pessoa chamada com Cristo, habitando em nós e vivendo assim, andando, olhando para baixo. Por quê? Porque não se sente confortável em ser feliz? É Satanás que coloca esse pensamento de culpa. É ele que fala. Porque você tem que sim andar feliz. E aí às vezes tem gente que fala assim, né? Algumas vezes na minha vida, em situações difíceis, e eu estava feliz. Fala assim: nossa, você está feliz, hein? Você ganhou muito dinheiro hoje? Não, eu não dependo de ganhar muito dinheiro para ser feliz. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Cristo na minha vida. Por que a Bíblia diz a paz que excede todo o entendimento? Porque eu posso estar em luta, mas em Cristo, a paz, ela reina na minha vida. Eu posso estar desempregado, eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar enfermo, mas a paz, isso daí, ninguém tira. Então, para que se sentir constrangido em estar feliz? Se você foi chamado para ser feliz, não é a circunstância que dita. Você é chamado para ser feliz. Atitudes positivas de alegria, de gente que chega no ambiente e transforma o ambiente. Sabe como? Você irradia, você transborda Jesus Cristo. E todas as atitudes, Jesus não andava curvado, olhando para o chão, coitadinho de mim, reclamando da vida.
Em nenhum momento você vê Cristo reclamando da vida. Ah, Deus, o Senhor me chamou, mas está difícil, né? E aí, eu e você temos o Cristo ressuscitado em nós. Temos o Cristo ressuscitado em nós. Então é momento, sim, está difícil a vida, está difícil a situação. Aí sim é que é o momento de você estar feliz. Porque quando essa situação difícil passar, você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus no meio das suas dificuldades. Então olhe para tudo e fala assim: Senhor, obrigado porque tudo me faz crescer. Obrigado porque eu sou blindada e nada atinge. Eu quero, Senhor, a cada dia mais manifestar o Cristo ressuscitado em mim. Eu quero manifestar as suas atitudes. Passe a ter atitudes de pessoa transformada. Não deixe Satanás dizer que você é culpado por estar feliz. Não deixe Satanás olhar para você e lançar essa seta. E aí você fala assim: ah, eu não posso. Eu não me sinto confortável em estar feliz. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu estou falando aqui com um povo vencedor, feliz, blindado por Deus e que vai conquistar essa terra. Amém? É assim, é nessa dimensão que a gente vive. Nessa dimensão. Hábito de ter confiança. O sucesso vem quando confiamos e não quando desconfiamos. Tenho força para todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui, né, a gente fala de confiança, de fé. A minha confiança não é na força do meu braço. A minha confiança é em Cristo. Porque a confiança na força do meu braço vai até onde meu braço alcança. A hora que meu braço não alcança mais, eu perco a confiança. Mas quando a minha confiança está em Cristo, está nele, aí sim, é inesgotável a minha confiança. Não tem limites. Porque é dele. Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que tem todo o poder. E é nele que eu confio. Eu só preciso confiar. Só isso. Mas para confiar nele, eu tenho que abrir mão das minhas vontades. Eu tenho que abrir mão das minhas reclamações, do meu ego, de muitas coisas. E aí, estamos dispostos? Sim. Estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade. E o Senhor tem nos ensinado e nos trazido palavras que vão reforçando isso. São ensinamentos de como viver, de como um povo vitorioso deve viver. Tirar as coisas que são ruins, tirar os hábitos ruins. Dar crédito, às vezes a gente nem sabe, né, que é hábito ou que é ruim. Às vezes está tão acostumado e vive tanto tempo fazendo essas coisas que o Senhor precisa chamar e falar: não, você foi chamado para governar, tira essas coisas da sua vida. Aprenda a não se julgar pela ótica dos outros. Quantas vezes, né, o medo do que vão pensar de mim e da minha reputação. Ah, o que vão pensar se eu fizer dessa forma? O que vão pensar de mim se eu tomar tal atitude? Medo daquilo que vão pensar. A gente não pensa naquilo que Cristo pensa a meu respeito, mas nas pessoas. Então a minha confiança está o quê? Naquilo que as pessoas julgam que eu sou. Então eu posso estar um bagaço por dentro. Posso estar um lixo. Meu coração pode estar um coração, que eu brinco, né? Coração peludo. Cheio de coisa para ser tirada. Mas a minha aparência é perfeita. De espiritual,
de estar na casa de Deus. Por quê? Medo do que vão julgar. Mas e se eu abrir isso? Vai saber que eu penso dessa forma, que eu me sinto rejeitado, vai saber. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente consegue segurar essas coisas até um determinado ponto. Mas chega uma hora que as pessoas vão saber. Mas então, por que não se entregar a Cristo e falar assim: Senhor, meu coração está assim. Meu coração está peludo mesmo. Eu sinto raiva do meu irmão, eu sinto mágoa. Eu estou me sentindo rejeitada, eu estou assim, eu não sei. Mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu me entrego, Senhor, para que o Senhor mude. E parar com essa coisa do que vão pensar de mim. E aí no momento que você faz isso, que você se entrega ao Senhor, Ele vem e te cura. E inicia um processo sobre as nossas vidas, de cura, de restauração. Mas temos que olhar para nós e abrir o nosso coração e falar assim: Senhor, eu quero muito mais do que simplesmente ser salvo, eu quero ser curada. Quero mudar as minhas atitudes. Eu quero refletir aquilo que o Senhor é. Eu quero mostrar aquilo que o Senhor fez na minha vida. E abre o seu coração. Não tenha esse pensamento do que vão pensar de mim, da minha reputação. Mas pense naquilo que Cristo pensa a seu respeito. Porque a hora que Ele vê a reputação diante das pessoas, ela é assim. No momento que você está bem, sua reputação é ótima. Né? No momento que você não está bem, a sua reputação é péssima. Mas diante de Cristo, aquilo que Ele conhece do seu coração, a sua situação pode ser ruim. Você pode estar passando por problemas financeiros ou qualquer outro tipo de problema, mas Ele olha para a sua vida e Ele fala assim: ali eu tenho um filho fiel e leal. Então isso é o que nós temos que buscar. É aquilo que Deus pensa a nosso respeito. O que as outras pessoas pensam não podem ditar o que vai ser a sua atitude. As pessoas, nós temos que aprender também a acrescentar valor. Né? Uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida que tem atitudes que refletem a Cristo. Tem que ser alguém que agregue, que acrescente valor às pessoas. Eu ministrei aqui alguns domingos passados, né, que a gente estava falando sobre... se não me engano era sobre identidade, e a gente estava falando sobre como as pessoas têm o desejo de se sentirem importantes. Isso é natural do ser humano, né? Existem as vontades, aquilo que é básico, inerente a todo ser humano, e um dos pontos é o ser humano tem a necessidade de se sentir importante. E aí, a gente decorreu sobre esse assunto, e até eu citei um exemplo, né, de uma mulher que ela tinha o sonho de se casar, de ter filhos, de fazer parte da sociedade. E ela se casou com um homem que era extremamente rude, não teve filhos e não fez parte da sociedade. Mas ela tinha aquele desejo de se sentir importante, até que um dia ela teve um surto, ficou louca. Ela foi internada. E aí esse escritor estava contando que um dos médicos disse assim, que ela, nos momentos em que ela não estava na razão dela, ela dizia assim, que ela era considerada uma lady da sociedade. Todos os dias o marido trazia para ela café na cama. O marido já havia morrido, mas na ilusão dela, o marido trazia café todas as manhãs para ela na cama, e ela tinha filhos. Então, para que ela se sentisse importante, olha
Olha a loucura disso, né? Para que ela se sentisse importante, o desejo da importância era tão grande que ela criou uma realidade paralela. Isso eu estou dizendo a extremos, porque dizem as estatísticas que a maior parte das pessoas que são internadas em manicômios ou em clínicas psiquiátricas, a maior parte delas não são pessoas que têm algum tipo de doença, mesmo de formação do cérebro. São doenças emocionais. Tudo em torno de uma coisa, de se sentir importante. Então, o que Satanás fez no meio de todos? Ele tirou a identidade, porque daí eu deixo de ser importante. A minha identidade que é em Cristo. Ele desfoca, ele tira a minha identidade. E aí eu vou circulando e buscando me sentir importante em todas as coisas. Então, você quer ter um bom relacionamento com as pessoas? Você quer? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Querem? Tenha um bom relacionamento com Deus. Porque na hora que você tem um bom relacionamento com Deus, você vai ver o quanto o outro é importante. E a hora que você vê o quanto o outro é importante, você começa a agregar valor à vida daquela pessoa. E quando você começa a agregar valor à vida daquela pessoa, você nunca vai ter coragem de chegar e falar mal dela. Você sempre vai ser uma pessoa pelo qual ela vai se espelhar para ver a Cristo. As pessoas que estão fora, elas não sabem de Jesus, elas não sabem de Cristo, mas elas têm que ver o Cristo refletido em nós. Amém? A forma de Cristo ser mostrado às pessoas é através do reflexo dele nas nossas vidas. Então, se nós queremos mudar e alcançar coisas maiores, vamos cada dia mais mudar a nossa forma de pensar, tirar os maus hábitos e colocar sobre a nossa vida, o nosso entendimento. Vamos nos colocar à disposição para que Cristo seja refletido em nós. E eu posso ter falado tanta coisa aqui, você pode não ter gravado nada do que eu falei. Mas se você gravar uma coisa, já é o suficiente. De que Cristo precisa ser refletido através da sua vida. Amém? Coloque-se de pé. Eu quero que você entre no seu íntimo com Deus agora. Que você tenha o seu acesso diretamente com o Pai. Estamos falando aqui entre filhos, entre irmãos. Eu quero que você se coloque diante do Senhor e fale assim: Pai, diante de tudo aquilo que eu ouvi, eu quero refletir ao Senhor. Eu quero ter as tuas atitudes, eu quero mostrar aquilo que o Senhor é. Eu quero ter a minha mente mudada, a minha mente transformada. Pai, eu quero me colocar como filho nessa hora. Senhor, eu tenho entendimento de que eu sou blindada pelo Senhor, protegida, guardada. E nessa manhã, nessa hora, eu quero que o Senhor entre no meu interior, no meu coração. Senhor, e que todas as questões, os meus maus hábitos, eu quero transformá-los a partir de agora, Senhor. Pai, eu quero ter um coração grato a Ti. Um coração cheio de misericórdia e de amor. Eu quero ter um coração que reflete o Teu amor, Pai. Senhor, eu me coloco na Tua presença, te agradecendo por tudo, Senhor, que o Senhor fez. Por todas as coisas pelas quais eu passei. Senhor, eu te agradeço, Deus, em todos os momentos, Pai. Senhor, como filho, Senhor, eu me coloco nessa hora, nessa manhã, diante do Senhor. Amém.